Olá, graça e paz, bem-vinda ao Devocional da Mulher Sábia com Gláucia Rocha. Hoje eu quero ler para você o versículo 7 do livro de Naum, capítulo 1 do livro de Naum, que diz assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. E lendo esta passagem, este versículo aqui, e o livro de Naum fala sobre a cidade de Nínive. E aprofundando um pouco mais sobre o significado da palavra angústia, eu fui pesquisar: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Quando nós olhamos no dicionário, angústia é um estado de ansiedade, é uma inquietude, um sofrimento, um tormento, uma falta. E quando buscamos palavras semelhantes, o dicionário de Oxford vai nos trazer as palavras agonia, ansiedade, desassossego, inquietude, preocupação, tormento. Será que você consegue lembrar quantas vezes você sentiu, você identificou, esses sentimentos dentro de você? Agonia, ansiedade, desassossego, inquietude, preocupação, sofrimento. A gente não precisa ir muito longe para lembrar de algumas questões: preocupação com os nossos filhos, uma ansiedade pelo futuro deles, pelo dia de amanhã, pela talvez uma instabilidade financeira, profissional. Somos levadas a viver um sofrimento, um tormento, uma agonia, uma ansiedade, querendo que as coisas passem e se resolvam logo. Todas nós aqui vivemos momentos de angústia e talvez você esteja nesse exato momento da sua vida mergulhada nas suas angústias. E olha o que a palavra fala: o Senhor, Ele é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. Nesses momentos que são inerentes à nossa humanidade, o que nós precisamos fazer é olhar para o nosso Senhor, porque Ele é bom e Ele é fortaleza para nós nesses momentos de angústia. Normalmente o que nós fazemos é dar asas à nossa imaginação, ficar ali remoendo as várias possibilidades do que pode vir a acontecer, ou as várias possibilidades das atitudes que podemos tomar para evitar, para resolver os problemas, para acabar com o sofrimento, com a agonia. Buscamos também, quando falamos da palavra inquietude, nós buscamos alguns artifícios para tentar nos distrair e resolver aquela angústia. Quantas vezes você estava nervosa, aflita, angustiada e você foi procurar aliviar esse sentimento na comida, talvez maratonando séries, talvez conversando, falando com pessoas, alugando as pessoas à sua volta, para tentar aliviar essa inquietude da sua alma. Quantas vezes quanto tempo nós perdemos buscando resolver os nossos problemas por conta própria? Mas a palavra nos diz: o Senhor é bom e Ele é fortaleza no dia da angústia. Sabe o que acontece conosco? Nós procuramos a solução dos nossos problemas, nós
contamos com pessoas, nós buscamos formas e formas de aliviar aquelas pessoas que não têm a Jesus, não temem ao Senhor, vão buscar esse alívio no vício, nas drogas, no álcool, nos bailes, nas baladas, nas raves da vida. E quando tudo que nós precisamos fazer é estar em Deus, porque Ele é a fortaleza no dia da angústia. Ele é o nosso lugar seguro. Ele é aquele que tem alívio, respostas para as nossas angústias. E a parte B do versículo vai dizer: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aquelas que nele se refugiam. E sabe, ao identificarmos a angústia, a ansiedade, a inquietude, o sofrimento, o tormento, alguma falta, agonia, o que nós precisamos fazer é correr para a fortaleza que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então, essa palavra nos leva a desconstruirmos alguns comportamentos que temos quando nos encontramos nesse lugar de angústia, aflição e tormenta. Ao invés de chorarmos, ao invés de falarmos com várias pessoas, ao invés de perdermos tempo arquitetando o que vamos fazer, que solução nós vamos dar, o que nós precisamos fazer é correr para aquele que é a nossa fortaleza. E Ele conhece aquelas que se refugiam nele. Há refúgio, minha amada. Há refúgio, virtuosa, no Senhor, naquele que te conhece pelo nome, naquele que te formou, naquele que te criou para um propósito, naquele que não perdeu o controle da sua vida em momento algum. E sabe, eu estava lendo um pouco sobre a palavra angústia, o significado, a origem dela. Ela é uma palavra de origem do latim, ela vem do latim. E lendo um pouco mais sobre a angústia, eu cheguei em alguns filósofos existencialistas. E um filósofo específico, do ano de 1813, ele morreu aos 42 anos. Eu não vou conseguir dizer aqui para você o nome dele, é um nome bem difícil. Ele disse o seguinte: o desespero é próprio do homem em sua relação consigo mesmo. A angústia, ela nos leva a um estado de desespero, porque nós não sabemos o que fazer, nós queremos ter uma solução, queremos resolver e nós não conseguimos. E às vezes algumas questões se arrastam por um tempo, ou as situações são tão difíceis que nos levam realmente a um esgotamento emocional. E esse filósofo, que também era cristão, um filósofo existencialista cristão, ele disse: o desespero é próprio do homem em sua relação consigo mesmo. Essa angústia que nós muitas vezes experimentamos, esse desespero de alma, essa ansiedade, essa inquietude, esse sofrimento, a mente parece que não para de trabalhar. Ela é fruto, ela é resultado da relação do homem com ele mesmo. Então, quando nós chamamos Deus para dentro, quando nós colocamos diante de Deus nossas ansiedades, aflições, angústias, não há lugar para o desespero, porque Ele é a nossa fortaleza. Eu quero que essa palavra, ela te ajude a entender o caminho da oração, o caminho da dependência. Não seja iludida por aquilo que aconteceu talvez na sua infância, na sua relação com o seu pai biológico, que não estava presente, que não estava disponível para lhe ouvir, que talvez estava muito ocupado com o seu
trabalho, com a sua própria vida, com as questões financeiras da casa, da família, e que não tinha tempo para lhe ouvir. Não seja enganada por uma voz que surge dessa relação com o seu pai biológico, talvez que você nem conheceu, ausente, que quer dizer para você que Deus não se importa, que Deus não tem tempo, que Deus ele é muito ocupado. Querida, Deus ele se importa. Deus ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, com cada área da sua vida. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Mas é preciso uma atitude nossa, correr para esse lugar de fortaleza, porque Ele conhece aquelas que nele se refugiam. Eu não sei qual é a angústia, qual é o desespero que você talvez esteja vivendo agora, em que área da sua vida, mas uma coisa eu sei: o nosso Pai, o Abba, Ele é fortaleza. E as portas desse lugar, o acesso a esse lugar, a essa fortaleza, você tem. E basta você ir para esse lugar, falar com Ele, chorar para Ele, reclamar com Ele, colocar para Ele a sua ansiedade, o seu desespero, a sua angústia, porque Ele é fortaleza para as suas emoções e Ele tem respostas para você. Amém, querida? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque a nossa humanidade, Senhor, ela nos distancia muitas vezes de Ti. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos resolver, achamos que estamos aqui sozinhas, que o Senhor não se importa, que o Senhor não está vendo. Mas nesse dia, Senhor, nós queremos reconhecer, Pai, a nossa autossuficiência, nossa individualidade, nossa incredulidade, Pai. Oh, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias, através da palavra, de nos reconectarmos com o céu, de nos reconectarmos contigo, Senhor. Por isso, nós entregamos a Ti cada angústia, cada aflição, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, Senhor, a nossa tranquilidade, tudo aquilo que tem nos levado, Senhor, a sermos como Marta, Pai, ativistas, Senhor, sem pararmos para lhe adorar, para conversar contigo, Pai, e receber instrução do alto, receber o consolo, a direção, o conforto. Pai, perdoa-nos. Queremos viver, Senhor, nessa dimensão de espiritualidade. Não queremos mais, Senhor, estar no raso, mas queremos mergulhar em águas profundas, Senhor. Essa é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, porque sem Ti nós não conseguimos. Amém. Amém, querida. Que esse devocional te leve para esse lugar de descanso, para essa fortaleza que é o Senhor. Nós não temos o poder de acrescentar um côvado à nossa estatura, 1 centímetro à nossa estatura. Nós não temos esse poder, mas o nosso Pai tem. Fala para Ele. Conte para Ele, espere nele e haverá um bom futuro. Amém? Sua esperança não será frustrada. Eu quero te pedir para você comentar aqui embaixo se esse devocional ele falou ao seu coração. Quero te pedir também para você que me acompanha aqui pelo YouTube, deixar o seu like aqui nessa mensagem, nesse devocional, nesse vídeo, porque isso nos ajuda a alargar as estacas do nosso ministério. E eu quero também pedir para você compartilhar e enviar para uma pessoa do seu grupo de relacionamento, para que outras pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu dia, em nome de Jesus. Nós nos encontramos no próximo devocional da Mulher Sábia.